Olá pessoal, eu sou Arthur Spirandelli e esse é mais um resumo da semana aqui com a Aquavero. Se você estiver chegando agora pela primeira vez no nosso canal do YouTube ou nas nossas plataformas de podcast, seja muito bem-vindo. E o intuito desse programa é contar para você os principais pontos que aconteceram na última semana. A gente fala aqui sobre notícias do mercado financeiro como um todo, indicadores que foram divulgados, falas de pessoas importantes. E a gente faz esse resumo também projetando o que vem pela frente, contando quais serão os principais pontos da semana seguinte. A gente vai falar aqui sobre essa terceira semana do mês de julho e a última semana, começando as projeções para a última semana já do primeiro mês do segundo semestre de 2022. Nessa última semana, o ambiente um pouquinho melhor aqui para a nossa bolsa local. O índice Bovespa subiu 2,5%, fechou nos 98.925 pontos, praticamente 99 mil pontos, e com isso, o nosso índice Bovespa, o principal índice de ações aqui do mercado brasileiro, cai agora no ano 5,6%, melhora um pouquinho o desempenho, mas ainda abaixo ali daquela linha que a gente sempre comenta dos 100 mil pontos. Quando a gente olha para o dólar segue em alta, nessa última semana subiu mais 1,9% e avançou para os R$ 5,50, dólar de 5,50 novamente, chegou a atingir 5,51. Com isso, no ano, a moeda americana agora só cai 1,5%, praticamente volta para o mesmo patamar que começou o ano, um patamar bastante elevado. A gente vai falar bastante disso aqui hoje. Quando a gente olha para a curva de juros, os juros futuros tiveram uma semana com alta volatilidade e temores de recessão global. Os vencimentos de curto prazo encerraram próximos da estabilidade, porém os trechos intermediários e longos da curva com uma alta intensa. Quando a gente olha para prazos superiores a 4 anos de vencimento, eles abriram mais de 20 base points, 20 pontos base nessa última semana. Lá nos Estados Unidos, as bolsas seguem em alerta, mas subiram nessa última semana. Com isso, o S&P 500 cai agora aproximadamente 17% no ano e o Nasdaq 24%. Começando a nossa volta ao mundo, o principal ponto dessa última semana foi a decisão de política monetária lá da zona do euro. O mercado repercutiu a decisão do Banco Central Europeu, o BCE, que elevou os juros na zona do euro pela primeira vez em mais de uma década e em uma magnitude maior do que o mercado esperava. A taxa subiu 0,5 ponto percentual, saiu de 0 e foi para 0,5%, enquanto o mercado esperava 0,25%. Em junho, a inflação no bloco atingiu um novo recorde, enquanto o BCE mantinha a taxa de juros inalterados em patamares negativos. Para muitos analistas, a Europa já estava atrasada em seu ajuste de política monetária, foi o último grande participante aqui a aumentar juros ao redor do mundo e já em um ambiente bastante pressionado por lá, uma inflação muito alta, a Europa também com uma desaceleração, com produção industrial bastante pressionada. Então, fazia muito sentido, o mercado esperava que essa decisão fosse ser um pouquinho mais cautelosa, um pouquinho mais tímida, mas o bloco acabou sendo mais hawkish aqui, de um aperto monetário, trazendo essa alta de 0,50, uma alta bastante considerável lá para a zona do euro. Voltando para Estados Unidos, o PMI dos Estados Unidos de julho ficou em 47,5 pontos, antes 52,4 em junho, abaixo dos 50 pontos, que é aquela linha que mostra contração da atividade econômica acima dos 50, mostra essa expansão da atividade. O dado preocupou os investidores na sexta-feira, começando, esses indicadores começando a trazer um sentimento realmente mais negativo. Há algum tempo a gente não via esse indicador abaixo da linha dos 50 pontos. Voltando para a zona do euro, a gente teve a inflação ao consumidor medida através do CPI, subindo 8,6% em junho, em base anual, ante 8,1% em maio. Então, uma inflação crescente por lá ainda e em linha com o esperado pelo mercado. O PMI, esse mesmo dado que a gente falou agora dos Estados Unidos, lá para o bloco europeu, caiu para 49,4 pontos em julho, de 52 em junho, também perdendo a linha dos 50 pontos, também mostrando essa contração da atividade econômica. Na Itália, país muito importante para o bloco, o rendimento, a yield
dos títulos de 10 anos dispararam 15 pontos base durante a semana com a renúncia do primeiro-ministro Mário Draghi, que já estava muito pressionado, envolvido com algumas polêmicas por lá. Itália que vive um momento bastante desafiador. E no Reino Unido, fora do bloco, mas ainda lá na Europa, a inflação ao consumidor CPI subiu para 9,4% em junho, em base anual, a maior desde 1982 e acima do esperado pelo mercado, que era de 9,3%. Então, nessa primeira parte, a gente já consegue perceber inflações bastante elevadas em países e regiões muito importantes, próximo dos 2 dígitos, uma inflação que aqui para o Brasil é até mais comum, mas que lá é bastante rara, e também a atividade econômica desacelerando tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Seguindo, levando para a Rússia, o Banco Central russo cortou a taxa de juros em 150 pontos base para 8%, saindo de 9% que era projetado pelo mercado. Essa taxa básica da Rússia, ela subiu para 20% no início da guerra, com todas as medidas que foram utilizadas contra a Rússia, mas ela veio desacelerando desde então e agora cai para 8%. A Rússia também retomou o fornecimento de gás natural via o gasoduto Nord Stream para a Europa, segundo agências internacionais. Essa foi uma decisão temporária, trouxe aqui um sentimento de alívio com relação à Europa, que é bastante dependente do gás natural da Rússia e que, nesse inverno, em mais um inverno, utiliza bastante energia principalmente para aquecimento das casas, no caso do gás natural, e essa alta do gás também causa um efeito inflacionário importante lá para o bloco. Essa foi uma decisão vista com bons olhos pelo mercado, e agora a gente aguarda o período durante quanto tempo ela vai durar. Na Ásia, a inflação ao consumidor CPI do Japão subiu para 2,4% em junho, ante ano anterior, subiu 2,4% em junho, ante o ano anterior. O Banco do Japão, o BOJ, que é o Banco Central do Japão, manteve as taxas de juros inalteradas e informou que a projeção de inflação acima da meta de 2% para este ano de 2022. Então, inflação menos representativa, um número menor no Japão do que no restante do mundo, mas também acima da meta. E o Japão também com cautela em relação à inflação. Na China, o Banco Central de lá, o PBOC, manteve inalteradas as taxas básicas de juros, também então no bloco asiático, quando a gente olha ali para a Ásia, sem novidades em relação à taxa de juros, à política monetária, mas também com um olhar bastante cauteloso ali para inflação e para atividade. E para a gente terminar a nossa volta ao mundo aqui no Radar Corporativo Global, o recuo de 39% das ações da Snap, dona da Snapchat, após o resultado trimestral, chamou a atenção dos investidores. A Snap, que já vem de quedas consecutivas de resultados abaixo do esperado. A Tesla lucrou 2,3 bilhões de dólares no segundo trimestre do ano, $1,95 por ação, alta de 98% na base anual, informou que converteu 75% das suas compras de Bitcoin em moeda fiduciária, adicionando 936 milhões de dólares ao resultado da companhia. A gente teve também a Netflix informando a perda de 970 mil usuários pagos, abaixo do estimado, que era de 2 milhões de usuários, e a expectativa de uma adição líquida de 1 milhão de novos assinantes no terceiro trimestre agora do ano. E, por fim, a Apple anunciou no início da semana que planeja reduzir contratações e gastos nos próximos anos em algumas divisões da empresa para lidar com a desaceleração da atividade econômica. Esse fato que repercutiu bastante ao redor do mundo e trouxe esse sentimento de cautela mesmo nas big techs, aqui nas big companies do mundo. Trazendo para o Brasil agora, começando o nosso giro nacional aqui, o governo prepara bloqueio de gastos do orçamento de 2022, superior a 5 bilhões de reais para manter as despesas dentro do teto, conforme foi publicado pelo Valor. O Auxílio Brasil de R$ 600, que foi aprovado na semana retrasada, começa a ser pago em 18 de agosto e o Vale Gás em agosto, outubro e dezembro, segundo o Estadão. No radar econômico, a Petrobras anunciou a primeira redução de preços para a gasolina no ano
de 4,9% ou menos de 20 centavos por litro. O corte dos preços dos combustíveis de 5% nas refinarias pela Petrobras reforça a possibilidade de deflação em julho e agosto, mas não ameniza as projeções para 2023. Isso porque essa redução no combustível causa um efeito na inflação como um todo, no transporte, no frete, no preço dos produtos como um todo. Na imprensa nacional, notícias sobre a convenção do PL para oficializar a candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Nesta última semana já ocorreram as convenções do PT para oficializar a candidatura do Lula e do PDT com o Ciro Gomes. E entre os indicadores econômicos, a gente teve a segunda prévia do IGPM, o Índice Geral de Preços do Mercado, de julho, que ficou em 0,52%. A gente teve também o IGP-10, o Índice Geral de Preços 10, que desacelerou a 0,60% neste mês, ante uma alta de 0,74% em junho, segundo dados da FGV. Com o resultado de julho, o indicador passou a acumular avanço de 10,87% nos últimos 12 meses ainda. A gente teve também os números de arrecadação de impostos e contribuições federais, o caixa do governo, né, somando 181 bilhões de reais no mês de junho. E olhando aqui para o dólar, como a gente tinha falado lá no comecinho, no final dessa última semana, o dólar caminhou, né, para essa casa dos R$ 5,50. Esse é o maior patamar desde o fim de janeiro, e no mês a moeda americana já acumula uma valorização de 4,99% em relação ao real. Segundo operadores de câmbio, o movimento refletiu uma série de fatos, como o temor de uma recessão na zona do euro, com aumento de juros, com inflação alta, além do ambiente externo. A busca por dólar, né, para hedge ou especulação tem sido alimentada pelas incertezas que cercam as eleições aqui no Brasil, né, os riscos eleitorais, com a perspectiva de uma piora da situação fiscal para o ano que vem, para 2023. Além disso, com a perspectiva de uma inflação mais alta e sendo confirmada a cada divulgação do que esperado e de maior risco para as contas públicas, bancos e corretoras refizeram suas previsões para a evolução da Selic e agora projetam taxa de juros de 14,25% até outubro, ou seja, não mais um último aumento para ficar na casa dos 13,75%, e sim uma Selic em mais um ponto percentual, subindo mais um ponto percentual até o fim do ciclo de alta de juros por aqui no Brasil. No noticiário corporativo, a Petrobras teve queda de 5% na produção de petróleo e gás no segundo trimestre. O fator de utilização das refinarias chegou a 97%. Ainda sobre a empresa, o Ministério de Minas e Energia, o MME, comunicou que o governo vai apresentar os mesmos nomes para o Conselho de Administração, informando que não constatou supostos impedimentos dos nomes apontados pelo Comitê de Elegibilidade lá no início da semana. Já a Vale reportou recuo de 1,2% na produção de minério de ferro no segundo TRI, para 74,1 milhões de toneladas, e queda de 2,3% no volume de vendas, para 64,3 milhões por tonelada. Terminando a nossa volta ao mundo, terminando aqui esse giro de notícias, a gente começa agora a projetar o que vem pela frente nessa próxima semana. Lá fora, o destaque será a política monetária nos Estados Unidos. Com decisão de juros, a gente tem uma nova decisão de Fed Funds lá nos Estados Unidos, um dado que movimenta o mercado como um todo, e a inflação medida pelo deflator de dados pessoais. Então, a gente tem inflação e tem juros lá nos Estados Unidos. Uma semana que promete, sempre traz bastante volatilidade, agita bastante o noticiário. Além disso, a gente tem também PIB dos Estados Unidos e da zona do euro do segundo trimestre e a prévia da inflação de junho na zona do euro, esses sendo os principais indicadores da semana. Aqui no Brasil, a gente tem um destaque sendo a prévia da inflação, o IPCA 15 desse mês de julho, o IGPM de julho também, os dados do setor externo, resultados fiscais e dados do mercado de trabalho de junho. Então, uma semana marcada, recheada por divulgações de indicadores. Essa última semana foi uma semana bastante esvaziada nessa agenda de indicadores.
E você não precisa esperar a próxima semana, o próximo domingo, para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mercado financeiro. Todos os dias, nós estamos em todas as redes sociais para te manter informado de tudo o que acontece no formato e no momento que você preferir. A gente está no Instagram com muita frequência, assim como no Telegram. A gente está também no LinkedIn contando mais sobre a nossa empresa para você. Estamos no Twitter, no Facebook. A gente tem o nosso canal no YouTube com diversas playlists muito legais para você assistir e aprender mais sobre o mercado. Estamos em todas as plataformas de podcast e também no TikTok, numa versão mais descontraída para você. Amanhã de manhã a gente já divulga o nosso Manhã no Mercado para contar como vai ser a sessão. No final do dia a gente divulga o Tocando o Sino para contar como foi o pregão e a gente vai nessa atuada durante toda a semana. Combinado? A gente se vê em breve. Tchau, tchau.